Olá, eu sou Ana Maria Natocles, advogada, atuo aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, há 28 anos e estou abrindo esse canal para a gente poder trazer dúvidas que vêm todos os dias nas minhas redes sociais, no WhatsApp do escritório, na minha página na internet e as pessoas que conversam mesmo no dia a dia. Eu tento falar de uma forma mais acessível possível, porque eu não estou falando para juristas. Aqui não é uma aula de direito, aqui é uma maneira de levar o direito a todos de uma forma bem simples, né? Então, qualquer dúvida mais profunda, vocês entrem em contato comigo, que aí eu vou esclarecer de uma forma mais específica. Aqui eu vou falar mais de forma sempre mais genérica, porque a minha intenção é você não jogar o seu direito no lixo, é você pegar conhecer o seu direito e poder usufruir disso. O direito, como eu sempre repito, é a evolução do pensamento humano. Então você tem que aproveitar a evolução. Você aproveita a evolução da tecnologia, usando seu celular, a televisão. Você também tem que entender do direito para poder conhecer, usufruir da evolução do direito. E o direito, ele nos dá tanto vacina para muitas coisas, como remédio para outras. Então você tem que conhecer exatamente essas vacinas e os remédios para a sua vida ficar mais fácil. Essa que é a intenção aqui do Responda Direito, ok? Hoje nós vamos falar sobre erro médico. Vou falar também de uma forma muito genérica. Se tiver dúvidas, vocês escrevam aqui embaixo, mandem para mim perguntas, porque é uma matéria enorme. Erro médico é uma parte enorme do direito, é o que eu trabalho muito no dia a dia. Hoje é mais de 50% do meu escritório. Então, assim, são casos e casos. Por quê? Porque cada caso realmente é um caso. Não dá para você generalizar nada em erro médico. A primeira coisa que tem que ser dita é o seguinte, que nem todo insucesso é um erro médico. Às vezes uma cirurgia que não deu certo, um tratamento que não deu certo, não significa necessariamente um erro médico. Você pega uma pessoa que às vezes está terminal e é levada a uma cirurgia. Aquela cirurgia às vezes não é um sucesso, ela vai a óbito. Mas é um erro médico? Não. O médico fez tudo para poder salvar aquela vida. Às vezes um acidentado chega no hospital já numa situação que os médicos fazem tudo e não conseguem salvar aquela vida. Isso é erro médico? Não. Erro médico é uma coisa muito mais específica. Quando acontecer com você, de você achar que você foi vítima de um erro médico, tem duas coisas básicas que você deve fazer antes mesmo de procurar um advogado. A primeira coisa é procurar um médico para saber o que o médico achou daquilo dali. Se teria outra forma, se poderia ter feito de uma outra maneira e se naquele atuar médico houve algum erro. Isso é uma coisa básica que você tem que fazer. Uma outra coisa básica é pedir o seu prontuário médico, que é um direito de todo paciente. Se for uma criança, se for uma pessoa interditada, o responsável por essa pessoa tem todo o direito de requerer o prontuário médico. Então, com o prontuário médico, o médico que você vai procurar posteriormente vai poder analisar e ver se aquilo dali houve de fato um erro médico. Claro, existem coisas grosseiras, muito evidentes. Às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia plástica e fica completamente defeituosa. Aí não precisa ser nenhum expert para ver que aquela cirurgia plástica foi feita de forma errada, que a pessoa está completamente defeituosa. Então, você pode até pular a questão do médico, mas é importante você ir ao médico, por quê? Porque o médico pode te dar um laudo, e com esse laudo e o prontuário, você entrar com uma ação de responsabilidade civil contra aquele médico, contra o hospital, contra quem foi o responsável por aquele erro. Por exemplo, eu tive um caso que era uma situação, uma cirurgia de alto risco, de alta complexidade, mas a minha cliente, ela era completamente alérgica a látex. Látex, que faz as luvas, por exemplo.
Então, para ela fazer uma cirurgia, o hospital, o centro cirúrgico tinha que estar 100% free látex, não podia ter nenhum resquício de látex. Normalmente, quando acontece esse tipo de alergia, o hospital coloca a cirurgia como a primeira do dia. É feita uma limpeza geral, uma desinfecção total no centro cirúrgico, aguarda-se 4 horas e depois é feita essa cirurgia. No caso da minha paciente, que veio a óbito, o hospital não teve esse cuidado. Ela foi feita a cirurgia cheia de látex, ela teve uma complicação respiratória, porque a alergia dela era respiratória, no caso do látex, e ela evoluiu para a morte em plena cirurgia. Então, nesse caso, a responsabilidade é de quem? É do hospital. Por quê? Porque o hospital não fez o procedimento correto para ela passar por uma cirurgia de forma tranquila. Ela poderia até ter morrido na cirurgia, sim, mas ela poderia ter tido toda chance de sobrevivência. Aí nós entramos numa coisa que nós chamamos no direito de teoria da perda de uma chance. Foi perdida a chance da cirurgia dar certo, exatamente porque não foi feito o protocolo correto de limpeza de todo o látex daquele centro cirúrgico. Então isso acontece diariamente, não do látex, mas de outros problemas. Às vezes a pessoa chega no hospital precisando de uma internação emergencial e o hospital custa fazer todo o protocolo, às vezes aguardando uma autorização do plano de saúde, às vezes aguardando um parente chegar e fazer um cheque calção, e aqueles momentos, aquelas horas que a pessoa está aguardando ali para ser atendida podem ser fatais. Aquilo dali pode evoluir para uma sepsemia, para várias questões médicas. Por quê? Porque foi perdida uma chance. Quer dizer que a pessoa iria sobreviver de qualquer maneira? Não. Muitas vezes o caso era tão grave que a pessoa iria morrer, mas ela poderia ter tido uma chance de sobreviver caso ela tivesse sido atendida no momento oportuno. Eu tive um caso muito antigo, um caso de mais de 20 anos atrás, contra um plano de saúde. Esse plano de saúde fazia uma propaganda muito bonita na televisão, no horário nobre, que era um helicóptero voando, ia até o local do acidente, pegava aquele paciente que tinha se acidentado e levava para o hospital. Passava isso sempre, todo dia, no horário da novela, no horário do jornal. E o detalhe é que esse voo do helicóptero ocorria sempre no horário noturno. Foi feito o filme à noite. E o caso do meu cliente foi o seguinte: ele sofreu um acidente de moto na estrada, ele caiu da moto, ele viu que era uma situação grave, mas ele ligou do celular. Celular naquela época ainda era uma coisa muito assim, começando, não tinha ainda smartphone, internet, nada disso. Ele ligou para o plano de saúde, que era o mesmo daquele do helicóptero, dizendo: olha, eu estou caído aqui na estrada e eu preciso ser removido. E ele aguardou por horas. Depois de muitas horas, um carro particular pegou esse cliente meu, levou até um hospital particular. Esse hospital disse que não tinha condições de recebê-lo porque estava com o tomógrafo queimado. Então ele foi transferido para um hospital público, e quando ele chegou no hospital público, já 10 horas após o acidente, já o dia amanhecendo, ele veio a óbito porque ele tinha fraturado o pescoço. E como ele não teve o atendimento no momento oportuno, faltou ali a oxigenação e ele veio a óbito. Eu ganhei essa ação contra o plano de saúde. Por quê? Pela teoria da perda de uma chance. Ele poderia ter morrido, esse meu cliente, ele poderia ter ficado paraplégico ou tetraplégico, uma série de coisas, mas ele tinha todo o direito de ter uma chance de sobrevivência se o plano de saúde tivesse mandado talvez nem um helicóptero, mas uma simples ambulância. A ambulância jamais chegou no hospital, jamais chegou na estrada.
Os colegas, os companheiros que estavam em outras motocicletas entraram em contato durante toda a noite querendo uma remoção, tanto na estrada quanto no primeiro hospital, depois no segundo hospital, e sequer chegou essa ambulância. Então eu ganhei a ação por quê? Por causa de uma teoria da perda de uma chance. Ele poderia ter sobrevivido ou não, mas ele teria que ter esse direito de ser tratado. Então o erro médico, ele passa muito por aí. São essas sutilezas, são esses detalhes que é o caso a caso, que você não pode generalizar. Então toda pessoa que cai de uma moto e sofreu um acidente, não é assim. Mas nesse caso ele tinha direito de ser removido. Agora, existem situações no erro médico, como eu falei antes, de uma cirurgia plástica. Às vezes eu tenho casos aqui que a pessoa vai colocar um silicone e fica uma coisa horrorosa. Então você não vai colocar um silicone ou fazer uma plástica abdominal, uma plástica de rosto, para ficar deformado. Agora, digamos que você tenha uma tendência a ter queloides. E a sua cirurgia ficou toda boa, mas ficou a cicatriz com queloide. Isso não é culpa do médico, isso é um erro do seu organismo. O seu organismo cria aquele queloide. Então eu não vou entrar com uma ação de erro médico porque você ficou com queloide. Isso aí é uma questão muito sua, do seu tipo de cicatrização. Agora, quando eu vejo, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de colocar uma prótese de silicone, fica um peito em cima, um peito embaixo. Eu já vi cicatriz até por cima, entendeu? Coisas assim, inacreditáveis em cirurgia plástica. Então, esse tipo de ação é uma ação que você precisa das suas fotos de antes, da sua foto depois, você precisa do prontuário médico, do recibo que você pagou ao médico, e aí você vai processar o médico por esse erro específico. Então, assim, quando se fala em erro médico e as pessoas vêm me perguntar, mas o que é o erro médico? O erro médico é tudo isso. O erro médico é o parto tardio, é a mulher que chega no hospital e não é atendida e a criança nasce fora do horário, é a mulher que muitas vezes poderia ser submetida a um parto normal e é submetida a uma cesariana desnecessariamente, ou vice-versa, que necessita de uma cesariana e aí fazem um parto normal, assim, de forma totalmente equivocada, cortam a mulher, depois costuram a mulher, então a mulher fica às vezes com uma falha. Eu tive um caso de uma cliente minha que ela foi fazer uma extração de um cisto e depois dessa extração desse cisto ela ficou com um defeito no canal vaginal que ela nunca mais pôde ter uma relação sexual, porque ela ficou com um defeito. No começo ela não conseguia sequer sentar, ela teve que passar por várias cirurgias para consertar e não ficou uma mulher perfeita. Então nisso aí você tem o dano estético, você tem o dano moral, você tem o dano material. Tudo isso é discutido caso a caso. Não dá para você generalizar, mas você deve procurar sim os seus direitos. Você não deve jogar o seu direito fora. Eu tive uma cliente que quando foi ter o parto, era para fazer uma cesariana de urgência, não fizeram a cesariana de urgência, a criança arrebentou tudo, ela por dentro, ela teve que refazer o intestino completamente, ela perdeu até pedaços do intestino pela cesariana feita de forma equivocada. Você não acredita que esse tipo de coisa aconteça em pleno século XXI, em cidades grandes como Rio, como São Paulo, Belo Horizonte, cidades que têm todo um aparato médico, tem hospitais maravilhosos e que continua acontecendo esse tipo de coisa. Tem também uma coisa que pouca gente fala, que é o erro de diagnóstico. O erro de diagnóstico pode ser fatal para uma pessoa, né? Para quem você tendo um diagnóstico correto, você vai fazer o tratamento correto, você vai ter chance de sobrevivência, mas com um diagnóstico errado, você perde aquela teoria da perda de uma chance, que eu volto sempre a repetir. Existem alguns tipos de situações em erro médico que você é obrigado a fazer a prova pré-constituída. O que é isso? Por exemplo, nós sabemos que o judiciário, de um modo geral, ele é muito lento.
Então, vamos que você foi vítima de um erro médico, uma cirurgia plástica, por exemplo, defeituosa. Você tem condições de refazer essa cirurgia e cobrar isso do responsável. Mas se você fizer a cirurgia antes de propor a ação, como que você vai fazer a perícia no processo? Então, como que nós fazemos nesse caso? Você faz uma ação de produção antecipada de provas. Você não vai fazer uma ação para citar o médico ou para dizer que o médico é isso ou é aquilo, não. Você vai fazer uma ação simplesmente para antecipar a sua prova. Você vai dizer: senhor juiz, eu quero provar que eu fui vítima de uma cirurgia defeituosa. Não estou acusando ninguém. Então o juiz vai nomear um perito, isso vai ser feito, essa perícia, vai ser constatado o seu erro e você, com esse processo já pronto, acabado, que é uma coisa rápida, você pode ir fazer sua cirurgia plástica, reparadora, consertar, e o advogado vai entrar com a ação principal contra o médico, já juntando aquela prova pré-constituída, aquela prova feita em juízo, pelo perito do juízo. E aí você vai levar a sua vida tranquila. Do que você vai cobrar do médico? Você vai cobrar toda a despesa que você teve, né, com essa nova cirurgia e com o que você gastou com ele, tudo que você gastou e seu dano material. Você vai cobrar o dano estético que ele deixou em você, que você só consertou graças a você ter tido dinheiro para poder consertar, e você vai pedir o dano moral. Então, são ações, às vezes, que são necessárias você fazer esse tipo de prova antes, para você não ter que aguardar totalmente até o final o processo, porque o erro médico ele tem esse tipo de nuance. Em relação à responsabilidade do hospital, responsabilidade médica, responsabilidade do plano de saúde, muitas vezes as pessoas me perguntam isso. Todas as vezes que você trata de plano de saúde e de hospital, você está falando de responsabilidade objetiva. Por quê? Porque eles são responsáveis pela segundo a Constituição. A Constituição, no seu artigo 37, parágrafo 6º, diz que todos os concessionários de serviço público, e aí concessionário é desde uma empresa de ônibus, hospital, plano de saúde, escola, tudo isso é concessão do serviço público. Todos os concessionários, eles respondem objetivamente pelos danos causados por si e pelos seus prepostos. Então, como o hospital, o médico é do hospital, o médico ele é preposto do hospital, e o hospital ele é uma concessão do serviço público. Então, todo erro ocorrido no interior do hospital, seja pelo médico, seja pelo faxineiro que não limpou direito a sala do centro cirúrgico, tudo isso é responsabilidade do hospital. Ele vai ter que fazer na ação uma contestação que prove que aquilo ali aconteceu por culpa exclusiva da vítima. Então não vai ser a vítima que vai dizer que a responsabilidade é dele. Ele vai ter que provar, e ele muitas vezes, na maioria dos casos, não vai ter como provar, ele vai ter que provar que a vítima foi o único responsável. Sim, por exemplo, se ele provar que a vítima, o paciente levou um remédio de casa e tomou um remédio que fez mal a ele. Pode ser, entendeu? Mas isso é uma prova muito difícil de ser feita. O plano de saúde é a mesma coisa. Quando você é operada, quando você passa por um procedimento feito, bancado pelo plano de saúde, ele é corresponsável. Então você entra contra o plano de saúde e contra o hospital. Por quê? Porque eles são concessão do serviço público. Eu tenho algumas ações de pessoas que tiveram o intestino perfurado em exames de colonoscopia. Esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. Quem é o responsável? É o médico? Sim, você pode até responsabilizar o médico, mas nesses casos você responsabiliza o plano de saúde que pagou por aquele exame e a clínica ou o hospital que fez aquele exame. Porque você, quando tem um plano de saúde, você é consumidor de um plano de saúde, você não tem muita escolha, você vai fazer onde o seu plano de saúde tem convênio.
Então, no momento que ele tem convênio com aquele hospital, com aquela clínica, com aquele local, ele é corresponsável. Então, nesses casos, muitas vezes que há perfuração do intestino num exame de colonoscopia ou outros exames que são invasivos, o plano de saúde, ele responde juntamente com a clínica, com o hospital, pelos danos causados. O dano material, o dano moral, se tiver um dano estético, o dano estético. Isso aí é responsabilidade do hospital, é responsabilidade do plano de saúde. Então, como vocês estão vendo, assim, a parte de erro médico, ela é muito ampla. Eu vou ficar falando aqui o dia inteiro, contando casos para vocês, e às vezes um caso que não tem nem nada a ver com o outro, porque é só em comum o fato de ter sido um erro no procedimento ou uma perda de uma chance. Eu tive um caso desse de colostomia que a pessoa demorou a ser transportada. Foi perfurada, mas numa clínica, até chegar no hospital, ela já chegou em septicemia. Então são situações que você vai vivenciando no dia a dia. E é por isso que você deve procurar o seu advogado para saber se aquilo ali efetivamente é um erro médico, se aquilo ali é um erro procedimental, se aquilo ali foi a perda de uma chance, porque muitas vezes não é. Muitas vezes foi simplesmente uma fatalidade mesmo, a pessoa chegou numa situação que não tinha jeito, de altíssimo risco. Mas então, procure um advogado especialista em direito médico, não jogue o seu direito no lixo, tire suas dúvidas com a gente. Aqui embaixo está o meu WhatsApp, as minhas redes sociais, você pode colocar a sua pergunta. Se tiver dúvida, a gente faz uma consulta por teleconferência, por videoconferência. Eu marco, eu atendo para pessoas de qualquer lugar do Brasil que precise realmente desse tipo de consulta. Às vezes você vai preferir até um advogado da sua região, mas você pode tirar uma dúvida aqui com a gente, manda por WhatsApp, por e-mail, os exames, o prontuário, os documentos que comprovem as fotografias, o que você está dizendo, para a gente dar uma analisada, porque muitas vezes não é erro médico, às vezes é realmente uma situação desfavorável que a pessoa se colocou, que a pessoa ficou naquela situação. Mas não tendo sido efetivamente um erro, que você não jogue seu direito no lixo, que você processe quem é o responsável realmente por aquela situação e peça o que é de direito, dano material, ou dano moral, dano estético, ou tudo junto, dependendo de cada caso. Te aguardo aqui no Responde Direito nos próximos episódios. Obrigada.